O Grêmio até tinha um jogo sob controle, tinha até criado chance, né, no começo do tempo quando tomou aquele gol. Mas um jogo desse tamanho aí, você não pode dar mole, você tem que estar ligado. Aqui eu falei pro grupo, tive algumas conversas com eles aqui em São Paulo. Muita malandragem acima de tudo, porque é um jogo decisivo, você não pode, de repente, tirar a atenção do jogo. O Grêmio, no meu entender, ele não começou bem. Depois, no início do segundo tempo, nós começamos melhor do que o Palmeiras, mas logo depois o Palmeiras fez o gol e depois teve aquela expulsão lá. Nós conseguimos o gol de empate. Eu acho que o mais importante de tudo foi a nossa classificação, esse era o nosso objetivo. Dei os parabéns já para o grupo. Eu acho que eles não estiveram numa noite como tiveram, por exemplo, em outros jogos, mas o que vale é o resultado. O resultado nos deu a classificação. E é lógico que hoje eu não entrei nesse detalhe ainda, apenas dei os parabéns para eles, mas lá em Porto Alegre eu vou falar com eles e pode ter certeza que é um puxão de orelha, porque você não pode dar esse mole que a gente deu na metade do segundo tempo em diante, com um homem a mais, tendo as chances de matar o jogo e parecia que o jogo já estava decidido. Eu não gosto disso, você não pode dar essa chance para o adversário, mesmo com um homem a mais. Então essa pode ter certeza que é um tema que eu vou conversar bastante com o grupo, porque a bola pune. De repente a gente teve 2, 3 chances de matar o jogo, não matamos. Daqui a pouco a gente toma o gol e põe tudo a perder uma classificação quando nós tínhamos todas as chances de não sofrermos, né? Tanto assim no final do jogo. Ô Renato, você já poupou contra o Santos, deu um passo importante classificando a Copa do Brasil. O presidente acabou de dizer que ele acima de tudo quer ser campeão. Imagino que seja esse teu pensamento também dos jogadores. Os jogadores saíram de campo reclamando do cansaço dessa batida forte de reta final. Tem Grenal final de semana. O que você pode falar? Vai poupar que nem poupou contra o Santos? Já tem jogo semana que vem? Hoje eu quero comemorar a classificação, uma classificação heróica que nós tivemos aqui em São Paulo. A partir de amanhã eu começo a pensar no Grenal, mas desde já eu posso falar para vocês que é lógico que a palavra final é sempre do treinador. Mas eu sou um treinador que sou sempre aberto ao diálogo. Conversar com o presidente, conversar com o Dr. Praz, o Dorico, conversar com a minha comissão técnica, o Espinosa, e conversar com o departamento médico. E também com os jogadores. Então não adianta eu querer, vai jogar fulano, Beltrano, Ciclano. Aí daqui a pouco esses jogadores não estão em condições. Então a gente não vai decidir nada hoje. A partir da manhã a gente começa a pensar no Grenal. A gente vai ter essas reuniões e, acima de tudo, aquilo que eu falei. É importantíssimo, sem dúvida alguma, a palavra do departamento médico, se alguém tiver algum problema, e o próprio jogador, porque eu gosto de escutar bastante o jogador. E o jogador sempre se abre para o treinador. A partir daí, a partir do momento que eu conversar com essas pessoas, eu vou começar a definir a equipe que vai jogar no próximo domingo. Renato, você falou que vai argumentar, vai conversar, vai dialogar com a direção, com o departamento médico, com os jogadores. Mas o exemplo que ficou, ao menos desses 2 últimos jogos, o Grêmio preservou alguns jogadores lá em Santos, conseguiu um excelente resultado, sempre difícil jogar na Vila Belmiro, e conseguiu essa classificação, como você definiu, heróica, aqui no Allianz Parque. Esse exemplo desses 2 últimos jogos é um exemplo bom, que daqui a pouco pese também, acabe pesando na sua decisão? Eu acho que o mais importante de tudo é no momento que eu chamo alguns jogadores, como aconteceu, por exemplo, contra o Santos, e eles me deem a resposta positiva, entendeu? A resposta que eu sempre quero, que o treinador gosta. Porque se está no grupo do Grêmio, mais cedo ou mais tarde vai jogar. Então tem que mostrar por que está no grupo do Grêmio. Então eles jogaram contra o Santos e jogaram bem. Até porque eu falei, é o final de ano, o grupo, qualquer grupo, não é só o Grêmio não. O grupo, os jogadores estão cansados. E você tem que tomar o máximo de cuidado, porque às vezes o jogador quer jogar, mas você vai fazer o exame nele e vê que o CK está muito alto, ele tem grande chance de ter uma lesão. Esses cuidados todos que a gente procura ter com os jogadores. Por isso que eu falei, eu fiquei feliz com a equipe que jogou contra o Santos, fiquei feliz com a nossa classificação hoje, mas 5, 6 cabeças pensam bem melhor do que apenas uma, entendeu? Então eu vou conversar com essas pessoas, conversar com o jogador, volto a repetir, ver como ele está se sentindo, entendeu? E conversar com o departamento médico. Seus jogadores estavam tranquilos em campo, você orientando, tentando um gol de empate, e de repente vem uma expulsão, você gesticulando muito, Renato. O que você falou para o árbitro e o que você fala agora dessa situação do Elmo Rezende? Eu não gosto de falar de arbitragem, mas eu não falei nada para ele. A minha maior testemunha é o quarto árbitro, porque eu estou chamando a atenção do Douglas, só que o árbitro está 2 metros atrás do Douglas. Eu estou chamando
duramente a atenção do Douglas. E ele, por estar longe, ele achou que fosse com ele, mas não foi com ele. Tanto é que o quarto árbitro, eu falei para ele, avisa ele que eu estou chamando a atenção do meu jogador. Ele falou, mas agora ele já te expulsou. Eu falei, pô, mas como é que fica isso? Entendeu? Eu não gosto de falar de arbitragem, estou falando aqui porque você me fez essa pergunta da minha expulsão. Não é pelo Grêmio ter conquistado a classificação, por ter sido expulso. Ele teve uma excelente arbitragem, entendeu? No meu entender, ele teve muito bem. Só que eu volto a repetir, humildemente eu estou falando, eu estava chamando a atenção do meu jogador. Ele estava atrás e achou que fosse com ele, até porque eu não falo de arbitragem. Mas a minha maior testemunha é o quarto árbitro. Ele viu falando com o Douglas e conversei com ele. Falei, fala para ele que eu falei. Falei, mas agora já te expulsou. O que eu vou fazer? A única coisa que eu tinha que fazer era sair de campo. Renato, queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Léo, né, que entrou no momento crucial da partida, foi bem e que de repente pode estar assumindo a titularidade da camisa 1 do Grêmio. Não é aquilo que eu falo, acho que o mais importante de tudo, independente do jogador, ele teve muito bem, mas independente do jogador, independente da posição, o jogador tem que estar preparado, entendeu? Ele tem que estar preparado para estar no grupo do Grêmio, quem não gostaria de estar no grupo do Grêmio? Então, seja goleiro, seja lateral, zagueiro, meio de campo, atacante, está preparado, se for chamar tem que dar conta do recado. Ele entrou num momento difícil da partida, sem dúvida alguma, mas se comportou muito bem. Valeu, Renato, obrigado.